Por que o INSS demora tanto para analisar a sua aposentadoria? Seu pedido de aposentadoria está parado no INSS com a seguinte mensagem: em análise. Saiba que você não está sozinho. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar nos bastidores do sistema para entender por que o seu direito está parado. E o mais importante, o que você pode fazer para virar esse jogo. Vamos direto aos números porque eles são assustadores. Nesse momento, o Brasil enfrenta um recorde histórico na fila do INSS. Em 2025, o número de pessoas esperando uma resposta ultrapassou 2,8 milhões de pessoas. É como se a população inteira de Salvador estivesse presa numa sala aguardando ter uma resposta, sem a menor ideia de quando vai ser respondido. E essa espera, que deveria ter um prazo legal, se arrasta por meses. O tempo médio para a grande maioria dos benefícios do INSS fica em torno de 90 a 120 dias. Mas aqueles que dependem de uma perícia médica, o cenário pode ser ainda mais sombrio. Isso não é só um atraso. Isso é um limbo que deixa milhões de brasileiros sem renda, sem resposta e sem dignidade. Mas para a gente entender melhor o que esses números significam, vamos conhecer aqui a história da Maria. Depois de contribuir por mais de 30 anos, a dona Maria deu entrada na papelada no INSS através do portal Meu INSS. E ela achava que em alguns meses tudo estaria resolvido. E a única resposta que ela recebe da tela fria do computador, quase que rindo da sua cara, é a seguinte: em análise. Os meses foram passando, as suas economias acabando e a ansiedade virou uma companheira diária da dona Maria. A história dela é o retrato de uma crise silenciosa, onde o direito ao descanso se tornou uma luta diária pela própria sobrevivência. Mas afinal, por que isso acontece? Para entender melhor esse cenário, nós devemos analisar esse processo de frente. E o primeiro e grande vilão é a falta de pessoal. Nos últimos anos, o INSS viu milhares de servidores se aposentarem e eles não colocam ninguém no lugar. Não há uma substituição. O último grande concurso do INSS foi em 2015. E embora tivesse ocorrido várias contratações, elas são insuficientes para cobrir a falta de servidores do INSS. Hoje, o INSS precisa de cerca de 23 mil pessoas. E quanto menos pessoas para analisar, obviamente, maior a fila do INSS. O segundo grande vilão é a digitalização, que prometeu agilizar os processos, mas acabou muitas vezes virando um grande labirinto. O sistema Meu INSS muitas vezes trava, muitas vezes sai do ar e também faz algumas exigências que nenhuma pessoa sabe como cumprir. A comunicação hoje entre cidadão e servidor ela é quase zero. E isso dificulta muito a análise dos benefícios. As medidas de segurança, como a biometria facial, que tem o propósito de dar mais segurança para todo cidadão, acaba colocando mais pressão em um sistema que já está no seu limite. E o terceiro vilão é a burocracia. As regras da Previdência mudam o tempo todo. Cada reforma da Previdência cria novas complicações e a análise do benefício acaba virando um verdadeiro quebra-cabeça. Muitas vezes o processo fica parado por meses, aguardando o cumprimento de uma exigência que esse cidadão sequer teve conhecimento da mesma. Ou se viu, ele não entendeu como cumprir a tempo. E o resultado dessa tempestade é devastador. Pessoas que trabalharam uma vida inteira se veem obrigados a fazer dívidas, a depender de ajuda de parentes ou até mesmo ter que voltar para o mercado de trabalho. E essa espera ela não causa só um rombo financeiro, ela gera também um desgaste emocional gigantesco, uma sensação de abandono e injustiça que adoece e desespera. Temos muitos casos aqui de pessoas que pediram um benefício de aposentadoria por invalidez e esperaram tanto tempo, mas tanto tempo para uma análise, que acabaram completando a idade para se aposentar. Mas e aí? O que fazer? Desistir? Jamais. Existem caminhos para lutarmos pelos seus direitos. E a primeira solução é a prevenção. Antes mesmo de fazer o pedido no INSS, organize toda a sua documentação. Confira se os seus empregos estão certinhos no CNIS, junte todas as suas carteiras de trabalho, os seus olerites. Um processo organizado tem muito mais chance de andar rápido. A segunda solução aqui
é conhecer a lei. O INSS tem sim prazo para te dar uma resposta. Depois de um acordo na Justiça, ficou definido que o prazo de resposta para a maioria das aposentadorias é de 90 dias, e que para os benefícios por incapacidade, a demora não poderia ultrapassar muito esse tempo. E se o seu processo estourou esse tempo, saiba que no momento em que seu benefício sair, o INSS tem que te pagar todos esses atrasados que não foram pagos até então. E a terceira e mais poderosa solução, aqui é para quando acaba a paciência, é ir para a Justiça. Existe uma ação chamada mandado de segurança. E ela não discute se você tem ou não tem direito. A principal função dela é obrigar o INSS a te dar uma resposta. Para os casos que ultrapassaram o tempo legal, um advogado especialista pode entrar com essa ação e forçar essa análise do INSS, tirando então o seu processo dessa pilha de esquecimento. E essa decisão pode sair em poucos meses ou até mesmo em semanas, algumas até em dias. Se você está nessa agonia ou conhece alguém que está, compartilhe esse vídeo. A informação é a nossa melhor arma. Para aprender mais a como montar o seu processo sem erros e não deixar que ninguém passe por cima do seu direito, já se inscreve aqui no nosso canal. A fila do INSS é muito mais do que um problema de gestão. É uma crise social que fere a dignidade de milhões de trabalhadores. Recentemente, o governo sancionou uma nova lei e criou programas para tentar acabar com essa fila. Para isso, passou a dar um bônus por cada análise feita pelo servidor do INSS. Isso, apesar de acelerar um pouco a análise, na maioria das vezes causa uma análise muito mal feita pelo INSS. Esse servidor fica preocupado basicamente em analisar rápido e ganhar o bônus e esquece de analisar com qualidade. Mas na prática, a realidade ainda é muito angustiante. Lembre-se sempre, aposentadoria não é um favor. Um direito que você conquistou com uma vida inteira de suor. Não desista. Busque informação, se organize e, se precisar, lute na justiça para que o seu direito seja finalmente respeitado.